Boa noite, queridas amigas, queridos amigos do grupo de leitura da Casa Espírita Adelino de Carvalho. É com muita alegria que vamos mais uma vez realizar essa reunião virtual de estudos, de prece, de leitura. E para dar início, nós vamos pedir a nossa querida Valda Fonseca que faça a prece de abertura para nós. Boa noite a todos. Vamos nesse instante elevar nossos pensamentos, pedindo proteção e bênção para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pedir também uma prece para nossos irmãos da Casa Adelino de Carvalho, os encarnados e desencarnados, que todos sejam assistidos nas suas necessidades. Muito obrigada por tudo, que tenhamos uma semana com muita paz, muita luz em nossos caminhos. Que todas as pessoas necessitadas sejam assistidas e que cada uma receba a bênção, das mãos de Deus a bênção para que sintam paz, confiança e principalmente muita fé. Que Deus abençoe nossa semana, que tenhamos abençoe essa semana que passou, que foi muito feliz, graças a Deus. Vamos pedir uma bênção e proteção para a próxima semana, que sejamos também assistidos sempre pelas suas divinas mãos, Jesus. Obrigada por tudo, mais uma vez, um abraço a todos, que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Valda pela prece, sabendo que ela já foi vacinada 2 vezes, isso nos deixa muito alegres. E agora, para dar continuidade, nós vamos pedir a nossa Yandra para fazer a leitura do Evangelho para nós. Boa noite a todos. Dando início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Cuidar do corpo e do espírito, item 11. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui, 2 sistemas se defrontam. O dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. 2 violências, que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver, se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o é o cavaleiro mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se, martirizando o corpo com isso, não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e poucos caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Boa noite, que a paz e o amor de Jesus esteja com todos vocês.
Nós agradecemos a nossa querida Yandra pela leitura do Evangelho e agora o nosso irmão André vai fazer a leitura do Livro dos Espíritos para nós. Boa noite a todos, amigos e amigas do Grupo Espírita Adelino de Carvalho. Hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, da encarnação dos espíritos. Item objetivo da encarnação. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Obrigado a todos. Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso querido irmão André pela leitura da questão do Livro dos Espíritos e agora vamos passar aos comentários, pedindo ao nosso amigo senhor Vicente para iniciar para nós. Prezados irmãos do Centro Espírita Adelino de Carvalho, aqui nós vamos fazer um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, cheio de perfeitos. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo, mas nós acreditamos que o corpo precisa de sofrer para agradecer a Deus sobre tudo o que concede à humanidade. O homem tem que ser honesto, e para ser honesto não pode murmurar, não pode reclamar das coisas do corpo, dos sofrimentos que aparecem. Não pode ser egoísta, não pode ser orgulhoso, não pode ser menos caridoso, precisa ser mais caridoso, amar o próximo como a si mesmo, que só assim a alma está sentindo benefício. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É um benefício também para a alma e para o corpo. Para o corpo, sendo honesto, tem respeito, tem de tudo que é importante na vida. O corpo que não é honesto é um sofredor de tempo perdido. Aqui 2 sistemas estão presentes. A dos ascéticos, que querem abater o corpo, e a dos materialistas, que querem abater a alma. 2 violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Nós sabemos que o homem que não acredita, só acredita no que vê, nunca passa de um ignorante.
Nós precisamos acreditar nas coisas, acreditar em Deus. Nós nunca vimos Deus. Acreditar que dias melhores virão. Precisamos ter fé que as coisas melhoram, mas se fizer da nossa parte. Então, quando sofrer, não murmurar, mas agradecer a Deus por dar o sofrimento e o amparo também na vida. Nós temos aqui umas trodinhas que vai falar de uma coisa aqui que nós gostamos de passar também como comentário. Calúnia, tormento vão, em que a sombra se atropela. Injúria é sempre a razão daquele que está sem ela. Enquanto houver sombra em nós, teremos angústias mil. Só escultura acabada não mais reclama Bureu. A vida tem o rigor, duas lições a contento. Quem não aceita do amor, recolhe a do sofrimento. Triunfa em qualquer lugar quem conserva por dever o hábito de calar o que é preciso esquecer. A quem te ofenda na vida, coração ama e perdoa. Terra magoada e ferida, faz o pão que te abençoa. Meus irmãos, que Jesus abençoe a todos os irmãos do Centro Espírita Adelino de Carvalho, e que nesta noite de sábado nós ficamos muito felizes, embora com muitas desvantagens, participar desse estudo. Que Jesus abençoe agora e ampara. Nós agradecemos ao nosso querido amigo Seu Vicente o comentário dele, as provas, e dizer para o senhor, Seu Vicente, que a gente fica extremamente feliz com a participação de vocês, o senhor e da Leiner. E a participação do senhor é enriquecedora para nós, viu? Não diminui não, tá bom? E agora nós vamos convidar o nosso irmão Pedro para fazer o comentário também. Muito boa noite a todos. Que nós possamos, então, nos unir em pensamento, em sentimento, para reflexionarmos sobre o capítulo 17, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e também a questão 132 do Livro dos Espíritos. Interessante, em relação a esses dois itens, que um complementa o outro, né? É claro que a reencarnação, a encarnação do espírito, ela serve muitas vezes, ainda nesse planeta nosso, de prova e ora de expiação. Prova no sentido de que nesses planetas, não apenas na Terra, de prova e expiação, o espírito prova no sentido de experimentar. Ele experimenta fazer e colher o bem e o mal. Então, ele vai provando e vai superando os testes, que também são provas, né? E aquilo que ele fez de mal, ele vai expiando. É assim que ele começa a perceber, dentro de um certo prazo, mais ou menos longo, do ponto de vista espiritual, que o mal que ele faz mal para ele. Porque, ainda que prejudique os demais,
os efeitos do mal que ele faz sempre voltam a ele. E conforme ele vai provando e expiando, ele começa a perceber que não é vantagem fazer o mal, ser mal. E começa então um processo de regeneração da sua própria alma, que é esse processo que nós muito lentamente estamos entrando, né? Onde a maioria da população no futuro perceberá que fazer o bem faz bem a nós mesmos, que é melhor viver em comunhão, que é melhor viver em sociedade, que é melhor viver de uma forma tranquila. Lógico que o mal ainda estará presente, como bem explicam os Espíritos, anteriormente, no item 100 de O Livro dos Espíritos, quando falam das categorias de espíritos e categorias de mundos. O mal ainda existe, ainda até mesmo por conta do hábito que nós adquirimos ao longo de séculos e séculos, talvez até mesmo milênios, em determinados pontos da nossa personalidade, em determinados comportamentos, pensamentos e sentimentos, eles ainda estarão presentes. Mas o bem vem pujante, pouco a pouco, vencendo essa batalha interna que existe dentro de cada um de nós sobre o mal, né? Então, o objetivo da encarnação é esse: fazer com que os espíritos se adiantem, né, por si mesmos. Uns retardam essa marcha, outros fazem isso de uma forma mais acelerada. E isso vai de cada pessoa, né? Em relação ao corpo, naquela questão do Evangelho segundo o Espiritismo, é óbvio, né, hoje isso fica mais claro para a gente, que o corpo ele deve ser um aliado nessa evolução, e não um fardo pesado, ou, como muitas vezes quiseram as antigas doutrinas religiosas, a carne, né, é que pesa. É claro que a matéria tem uma influência sobre o espírito e até mesmo sobre a personalidade nossa, mas essa influência ela é tanto mais ou menos direta quanto mais ou menos evoluídos somos. Então, para um espírito atrasado, de fato, como ele ainda está muito próximo dos animais, ele obedece muito aos automatismos orgânicos, aos automatismos do próprio corpo. Conforme esse espírito começa a se desenvolver, ele começa a ser senhor do próprio corpo e, inclusive, da sua própria saúde. Conforme nós evoluímos, o espírito começa a se impor em relação ao corpo. Basta a gente ver esses vídeos, né, de crianças prodígios que a gente diria que não tem nem como ela, às vezes, tocar um piano com 3, 4 anos, e Mozart, por exemplo, com 4 anos, compõe a sua primeira peça. Então, isso significa que é o espírito que se impõe, digamos assim, que já coordena e preside toda a vida corporal. Quanto mais atrasado é o espírito, maior a influência da carne. Mas vejamos bem, é uma influência, não é um determinismo. Porque se fosse um determinismo, o espírito não conseguiria nem mesmo evoluir na carne, já que a carne imporia a ele um obstáculo absoluto, né? Então, mesmo se tratando de espíritos atrasados, recém-saídos da animalidade, ainda ele possui a sua própria vontade, que é algo intrínseco, né? Algo muito profundo ali do nosso ser, né? Por que nós temos umas, não temos outras? Isso tem a ver com a nossa essência, né? Com quem nós temos sido até hoje. Então, o corpo não pode servir de obstáculo, então não é ele que deve ser castigado. Devem ser castigados também não a nossa personalidade, mas os defeitos, né? A vaidade, o orgulho, a prepotência. E como eles devem ser castigados? Castigados no sentido de não serem alimentados. Porque não adianta a gente ficar dizendo para si mesmo, né? Nossa, mas eu fui orgulhoso, eu fui vaidoso. Isso todos somos na Terra, todos. Até mesmo espíritos evoluídos que vêm aqui tentar uma missão, acabam tendo momentos de vaidade, momentos de orgulho. Mas o que importa para a evolução não é isso. O que importa é se nós realmente queremos domar essas vaidades, domar esse orgulho, essa prepotência, ou se nós vamos deixar eles nos domarem. Há pessoas que dizem assim: eu sou livre, eu faço o que eu quero. Na verdade não é. É prisioneira de si mesmo,
Porque fazer o que quer significa ser escravo das tendências que já trazemos anteriormente. E ser escravos das tendências é não se adiantar evolutivamente. E não se adiantar evolutivamente é ficar preso ao planeta, preso a esses pensamentos, preso a esses sentimentos. Portanto, como nos ensinou Chico Xavier, a disciplina, sim, é a chave da liberdade. A disciplina e a força de querer fazer o que devemos fazer junto com o Cristo, e não aquilo que sempre gostaríamos de fazer a nosso bel prazer. Então, que Jesus nos ajude a compreender tudo isso e nos ajude a atingir o objetivo das nossas encarnações, que é evoluir, nos adiantar aqui no planeta. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Pedro pelo comentário e agora vamos passar a uma leitura do livro da Esperança que a Mara, nossa irmã, fará para nós. Boa noite, grupo de leitura. É com muita alegria que eu vou fazer hoje uma leitura do livro da Esperança, capítulo 18, intitulada Pequeninos, pelo Espírito de Emmanuel e uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Jesus, Marcos, capítulo 10, versículo 15. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como humildade. Capítulo 8, versículo 3. No mundo, resguardamos zelosamente livros e pergaminhos, empilhando compêndios e documentações em largas bibliotecas, que são cofres fortes do pensamento. Preservamos tesouros artísticos de outras eras em museus que se fazem riqueza de avaliação inapreciável. Perfeitamente compreensível que assim seja. A educação não prescinde da consulta ao passado. Acautelamos a existência de rebanhos e plantações contra flagelos supervenientes, despendendo milhões para sustar ou diminuir a força destrutiva das inundações e das secas. Mobilizamos verbas astronômicas no erguimento de recursos patrimoniais, devidos ao conforto da coletividade, tanto no sustento e defesa das instituições, quanto no equilíbrio e aprimoramento das relações humanas. Claramente normal que isto aconteça. É indispensável prover às exigências do presente com todos os elementos necessários à respeitabilidade da vida. Urge, entretanto, assegurar o porvir, a esboçar-se impreciso no mando ingênuo da infância. Abandonar pequeninos ao léu na civilização magnificente da atualidade é o mesmo que levantar soberbo palácio, farto de viandras, abarrotado de excessos e faiscante de luzes, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero fora das portas. A criança de agora eriger-se-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação,
Os meninos de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos ao espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Emmanuel. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e o meu muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos a nossa querida companheira Mara e agora, para comentar essa leitura, nós vamos pedir a Nilma, nossa irmã. Boa noite, queridas amigas, boa noite, queridos amigos. É uma alegria estarmos aqui reunidos nessas noites de sábado para continuarmos a estudar juntos estas obras maravilhosas, os ensinamentos do Evangelho. Hoje nós estamos a cargo do livro, de analisarmos um texto, a lição Pequeninos do livro da Esperança, essa obra maravilhosa que o nosso amado Chico e Emmanuel nos permite seguir compartilhando desses grandiosos ensinamentos. Então nós vamos começar aqui por essa frase de Jesus, que está lá em Marcos. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então aqui já nos permite perceber, da responsabilidade que é esse entendimento, de receber o reino de Deus como uma criança, e em nossos corações. Então, mas é interessante também que ele dá a dica, como uma criança. Então, ele dá uma possibilidade. O que nós vamos, por que entendermos como criança? Porque a criança tem toda uma pureza, tem toda uma espontaneidade de sentimento, uma transparência, que é muito importante para o nosso avanço espiritual, para o nosso crescimento moral, não é? Tive a oportunidade algumas vezes de participar das distribuições da nossa amada Casa Adelindo e, por exemplo, recentemente achei muito interessante uma criancinha de 3 anos recebendo as cestas, os presentes, e o que ela mais abriu o sorriso e mais ficou feliz, um sorriso encantador, foi quando recebeu a bola e logo expressou de coração aberto uma bola, E aí a gente fica pensando, olha, então essa é a pureza de uma criança que Jesus quer que nós tenhamos, que nós usamos essa comparação para construir o reino de Deus em nossos corações. E aí o capítulo 8, nos dá aqui a reflexão. Emmanuel nos traz, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então é muito importante aqui nós nos atermos a essa questão que todos nós sabemos, o significado de humildade, mas não esquecermos de separar, porque a sociedade que a gente vive associa muito, isso até me preocupa muito, e associa muito a humildade e a pobreza, material. E, entretanto, isso não é correto, isso é muito ruim, porque às vezes existem pessoas extremamente pobres, sem posses materiais e que são orgulhosas, extremamente orgulhosas e egoístas. E existem pessoas e ela não tem humildade para aceitar a vivência. E às vezes tem pessoas extremamente ricas, e que tem atitudes de humildade, para com os demais. Então é muito importante que a gente reflita que essa humildade é uma pureza de coração, é um sentimento que nós vamos aprender a tê-lo em nossos corações quando compreendemos que nós não somos em nada, extremamente em nada melhor do que os demais. Do que os outros, que os nossos semelhantes, Quanto mais atingimos conhecimento, quanto mais avançamos, compreendemos que não podemos usar desse orgulho, como se fosse uma competência acima dos demais. Então, eu preciso me colocar entre todos com natureza, com espontaneidade, sem me colocar acima dos demais. E aí a gente segue no texto aqui, é um texto profundo,
digo a vocês que eu confesso, né, que eu acho bonito, mas tem muita dificuldade de entender, mas assim, tem uma admiração tamanha, né? Então a gente vai destacar algumas frases, quando ele diz aqui, logo no primeiro parágrafo diz assim: largas bibliotecas, né, documentação em largas bibliotecas, que são cofres fortes do pensamento. Então, isso é muito bonito, não é? Essa reflexão, realmente a gente precisa, né, e ele faz todas essas colocações para dizer que a educação não prescinde da consulta ao passado. Então, nós precisamos desse arsenal de conhecimento do passado, né, de outros semelhantes anteriores a nós, para que a gente possa ir consultando e avançando, né, nas nossas atitudes, na nossa vida em sociedade, né? Depois, quando ele diz também assim, quando o texto nos diz assim: mobilizamos verbas astronômicas no erguimento de recursos patrimoniais, devido ao conforto da coletividade, tanto no sustento e defesa das instituições, quanto no equilíbrio e aprimoramento das relações humanas. E aí ele fecha, a gente não vai ver tudo, senão demora, né? Mas ele diz assim, isso é muito bom, né? Mas é indispensável prover as exigências do presente com todos os elementos necessários à respeitabilidade da vida. Agora, mais importante ainda é assegurar o porvir a esboçar-se impreciso no mando ingênuo da infância. Então aqui eu fiquei, nossa, eu me perdi aqui um pouquinho, né? No mando ingênuo da infância. Então, Emmanuel nos fala da necessidade que nós temos de assegurar para o futuro o bom exemplo, né, para as nossas crianças, porque nós as educamos muito mais pelo que nós damos de exemplo do que pelo que nós falamos, não é? Então, ele segue refletindo conosco, dizendo que a criança de agora erigir-se-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Olha que coisa maravilhosa, não é? Da forma com que nós ensinarmos, nós vamos receber dessas crianças como adultos, seja se eles são nossos filhos, seja se são nossos alunos, seja se são filhos dos vizinhos, seja na vida em sociedade. Né? Porque nos princípios da encarnação isso já está previsto, né? Esses meninos de hoje desempenharão amanhã junto de nós a função de pais e conselheiros, que se a gente está considerando, pois nós acreditamos não numa vida só, mas acreditamos no princípio da reencarnação, né? Eles serão orientadores e chefes depois. Então é preciso que nós possamos preocupar, né, e prepararmos essas crianças com exemplos de humildade verdadeira, de simplicidade, né, de exemplos morais, né, de companheirismo, de preocupar uns com os outros, de agir de modo tal que nós respeitamos muito o direito do outro e, sobretudo, irmãos, numa época que a gente percebe que a internet, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela complica muito o ensinar com as nossas crianças, né? Porque às vezes nós não temos como fazer todo o controle, então é preciso que tenhamos mais empenho ainda, né? E ele encerra dizendo assim, olha: não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Porque nós acreditamos na vida futura, porque nós acreditamos na reencarnação, e esses ensinamentos a doutrina nos permite, nos clareando as nossas compreensões e muitas das vezes nos confortando, mas também aumentando a nossa responsabilidade para com a nossa encarnação presente, para que possamos ter um avanço moral e espiritual, individualmente e coletivamente também, não é? Uma boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos o comentário de nossa querida irmã Nilma e agora vamos convidar a Ana Cláudia para prosseguir nos comentários para nós. Boa noite, prezados irmãos. É com alegria que estamos aqui reunidos nesse grupo de leitura nessa noite para estudarmos aqui um pouco sobre esse capítulo do Livro da Esperança. O Livro da Esperança, Emmanuel sempre faz uma interpretação
a partir de um versículo do Evangelho e de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente, nesse capítulo 18, Pequeninos, intitulado Pequeninos, ele se utiliza de uma passagem do Evangelho de Marcos, em que Jesus diz, né, que ninguém pode receber o reino de Deus se não entrar nele como uma criança. E do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então Jesus, ele toma a infância como um emblema dessa pureza. E o Emmanuel, ele vem fazendo o seu comentário, e o Emmanuel sempre faz uma ponderação ou uma comparação para colocar o seu pensamento de uma forma inteligível para todos nós. Então ele começa dizendo aqui que nós, no mundo, resguardamos a cultura, resguardamos o conhecimento humano em livros, em pergaminhos, em bibliotecas, em compêndios, em museus. E ele acha isso extremamente importante, porque para nos educarmos, nós precisamos realmente conhecer o passado. O próprio conhecimento humano, se nós formos pensar, ele não é construído do nada. Sempre tem alguém que já falou sobre determinado assunto e aí a ciência ou aquela pessoa que está se debruçando sobre um assunto que ela está querendo desenvolver alguma tese, sempre vai ter alguém que já trabalhou em cima daquilo, já estudou e já tem um pensamento, e aquele pensamento pode ser melhorado, ele pode ser aprofundado, ele pode ser debatido, e é sempre assim que a ciência vai se desenvolvendo, o conhecimento humano também vai se desenvolvendo. Ele fala também que nós somos cautelosos, né, com rebanhos, com plantações, que nós gastamos milhões para poder aumentar a produção, diminuir as doenças, né? Procuramos nos mobilizar de todas as formas para que nós consigamos um conforto para a coletividade, o sustento das nossas instituições, um equilíbrio, seja financeiro, seja relações sociais, nós sempre buscamos isso, né? E que nós precisamos disso realmente enquanto sociedade. Mas aí ele vem nos falar sobre uma coisa super importante que nós precisamos nos preocupar, que é com a infância. A infância, e ele fala da infância nesse momento, nesse momento em que a civilização ela alcança, vamos dizer assim, um desenvolvimento muito grande, né? Um desenvolvimento, e a gente vai pensar no desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, mas como nós estamos cuidando das nossas crianças, né? As nossas crianças, no futuro, elas vão ser a biografia, ele fala que vai ser a biografia ou o retrato do que nós fizemos hoje. Elas vão ser amanhã um retrato do que nós fizemos hoje, do que nós construímos com elas hoje, né? E aí ele ainda lembra dos princípios da reencarnação, que os pequenos de hoje vão desempenhar amanhã as mesmas funções que hoje nós desempenhamos, de pais, de conselheiros, de orientadores, de chefes, né? E que nós precisamos pensar nisso, porque amanhã nós poderemos ser filhos dos nossos filhos, porque a lei de reencarnação, ela existe, a lei do progresso, ela existe. Nós somos herdeiros de nós mesmos, se nós formos pensar, porque nós já reencarnamos várias vezes. Então, o que nós fizemos no passado conta muito para o que nós estamos vivendo hoje. E o que nós estamos fazendo hoje, educando e encaminhando as nossas crianças no caminho do Evangelho ou não, vai contar muito também lá no futuro,
quando nós voltarmos ao planeta. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, significa que nós precisamos nos preocupar com a infância hoje, para que amanhã, quando reencarnarmos, nós encontremos um mundo melhor, um mundo mais avançado moralmente. É o que todos nós esperamos encontrar. Mas aí nós temos que deixar crianças, nós temos que educar as crianças hoje para que elas também construam esse mundo melhor no futuro. É isso, prezados irmãos, eu agradeço a oportunidade. Fiquemos todos com Deus, na paz de Jesus, dos nossos benfeitores amigos. Um abraço a todos. Boa noite. Nós agradecemos a nossa querida Ana Cláudia pelo comentário que ela fez para nós. E agora, dando continuidade, nós vamos pedir a Ivana e o Paulinho para apresentar uma poesia para nós. Boa noite, prezados amigos. É com muita alegria que vamos participar mais uma vez da nossa reunião deste grupo de leitura, que é uma extensão da nossa Casa Espírita Adelino de Carvalho. Hoje nós vamos apresentar a poesia do poeta Castro Alves, psicografada por Francisco Cândido Xavier, de nome Ano Internacional da Criança. Ela foi recebida em 11 de outubro de 1979. Na tela imensa da história, a era cristã se eleva, por luz num trono de treva, sobre trágico estopim. O mundo traz na memória o terror da força bruta. 20 séculos de luta entre Jesus e Caim. Depois de 300 anos de sacrifícios pungentes, os cristãos puros e crentes altearam-se em valor, aderindo aos novos planos da argúcia de Constantino. Mudou-se-lhes o destino ao pulso do imperador. Desde o encontro de Niceia, a cristandade partida, na vivência dividida, por vezes perde a razão. Nas divergências de ideia, ouvida em sinos e luzes, e explode em crises e obuses, rugindo condenação. Nos chamados tempos novos, da cultura de alto nível, a guerra, a loba terrível, parece oculta no ar. Na trilha dos grandes povos, clama o progresso ao porvir, pede o ódio destruir, e o tempo roga marchar. O mundo atônito avança, a ciência vai à lua, o cérebro continua colecionando lauréis. Nas almas, a insegurança gera conflitos violentos. Nos países, armamentos. Nos lares, provas cruéis. Na bárbara desavença, a criança vem à vida, muitas vezes esquecida, em lúgubres escarcéus. Hoje a infância que não pensa, atirada em disciplina, amanhã queda e ruína,
no abismo dos grandes réus. Multidões gritam nas praças, protestos, lutas e esquemas, apresentando os problemas a que o homem se conduz. Indagam nações e raças. Antes que a paz surja tarde, que gênio nos tome e guarde. Responde o Brasil, Jesus. Castro Alves, Francisco Cândido Xavier. Uma boa noite, fiquem todos com Deus e nós muito agradecemos por esta oportunidade. Obrigada. Nós agradecemos aos nossos queridos amigos Ivana e Paulinho pela apresentação dessa poesia maravilhosa em homenagem à criança, por tudo que foi realizado nesta noite, as preces, a leitura, tudo a gente fica muito agradecido. E para encerrar, nós vamos convidar a nossa querida irmã Cidinha para proferir a prece para nós. Queridas irmãs e irmãos, boa noite. E ao final de nossa reunião de sábado, vamos uma vez mais agradecer a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus por mais esta reunião fraterna, onde tivemos oportunidade de entrar em contato com os ensinamentos de Jesus. Que Ele possa continuar conosco e que a paz, fonte inesgotável do seu amor, possa trazer-nos sempre alegria, confiança e disposição para sermos úteis e trilharmos sempre o caminho do bem. Que possamos procurar oportunidades de servir e agir de acordo com o que a espiritualidade espera de nós. Abençoai-nos, Senhor, e a toda a humanidade, a todos que estão passando por qualquer tipo de sofrimento, aos doentes em geral, àqueles que estão com a Covid-19, que todos sejam amparados e protegidos pelo seu divino amor. Inspirai e ajudai aqueles que não te conhecem, aqueles que estão ainda envolvidos em crimes, aos encarcerados, aos que desconhecem que o amor é o caminho que nos leva à felicidade. Abençoai principalmente os que detêm em suas mãos o poder para que possam usá-los com justiça e com amor. Iluminai os nossos corações e ensinai-nos a agir com um pensamento voltado para o alto. Que o nosso planeta esteja sempre em suas mãos misericordiosas e que todos nós, amparados por sua bondade, aprendamos a agir com amor e com discernimento. Abençoai o nosso Brasil, nossa Minas Gerais e nossa cidade de Uberaba, hoje na fase roxa, pela doença que se alastrou entre nós. Que possamos passar por esta fase com muita fé, muito amor e, sobretudo, com muita confiança, pois sabemos que sua presença amiga estará sempre entre nós e que muito em breve poderemos voltar ao nosso convívio presencial em nossa casa abençoada, Adelino de Carvalho, com as suas bênçãos e as bênçãos de nosso Pai Celestial. Assim seja. Boa noite, obrigada e fiquem com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Cidinha pela prece, agradecemos a todos que participaram, a todos que ouviram, que vibraram, e que possamos, no próximo sábado, estarmos juntos para continuarmos o estudo da doutrina espírita
nestes livros tão maravilhosos e tão enriquecedores, edificantes para os nossos espíritos. Que Deus nos abençoe, que Jesus fortaleça o nosso coração e que a senhora Adelino de Carvalho esteja presente nas nossas decisões para que possamos oferecer atitudes coerentes como exemplo para as crianças. Fiquemos todos com Deus. Boa noite. Muito obrigada a todos.